Retornamos aqui, pessoal, para continuar e concluirmos com a evolução jurisprudencial sobre o crime de genocídio, a nossa temática. Mas antes eu falava no vídeo e no áudio de número 6 sobre as metas dos planos genocidários, não é? Quais são os objetivos a serem alcançados pelos perpetradores do crime de genocídio. Eu quero lembrar que os grupos alvo do crime de genocídio são os grupos nacionais, os grupos religiosos, étnicos e raciais. Para diferenciar a etnia de raça, do ponto de vista da configuração de um crime, segundo o direito penal internacional, nós teríamos aqui que estabelecer um tratado de antropologia. Mas, basicamente, para o nosso objetivo aqui, podemos mencionar como principais elementos do componente étnico o cultural, associado com as cosmologias, associado com as crenças, os meios de subsistência, enquanto a questão da raça não deve ser, do ponto de vista do direito, considerada por um prisma biológico. Isso já foi derrubado pelo direito. Aqui no Brasil, o leading case foi o caso Elvanger, julgado até pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Quando se tratou do racismo e do antissemitismo, e no qual ficou estabelecido que o racismo é uma questão sociológica e não biológica. Reduzir questões como racismo e raça a aspectos puramente biológicos fará com que o direito não dê a resposta correta, adequada, proporcional e razoável a ações de racismo. É um dos piores crimes também que existem na história, na humanidade atualmente também. Bom, mas vamos lá. Então, quais são as metas? Eu falei de algumas metas do crime de genocídio, a serem alcançadas por quem pratica o crime de genocídio. A eliminação do sentimento nacional, da língua, da religião, etc. Outras existem ainda. Então, por exemplo, eliminar o sentimento de segurança coletiva e individual dos indivíduos pertencentes ao grupo-alvo, não é? Eliminar as condições que mantêm a saúde coletiva desse grupo. A liberdade também é considerado pela Convenção de 48 como um objetivo a ser eliminado pelos grupos perpetradores. Um outro ponto muito importante, que tem mais um cunho principiológico do que normativo apenas, a dignidade, não é? Elimina-se a dignidade da pessoa humana. Aliás, é da experiência da Segunda Guerra e dos genocídios que antecederam o Holocausto que se fala muito hoje em dignidade da pessoa humana. Como se vê pela situação dos sobreviventes e dos que morreram nos campos de extermínio, nos guetos, né? Para se ter uma ideia mais clara. E, finalmente, também as vidas propriamente ditas desses indivíduos. Esses são os principais elementos a serem destruídos. Essas são as metas, a destruição desses elementos e dessas referências. Finalmente, para acabarmos e encerrarmos este capítulo do tema genocídio, ressalto que o Estado brasileiro ele ratificou e também promulgou a Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio por meio do Decreto 30.822, de 6 de maio de 1952. Dito isso, cabe aqui uma questão. Qual é a posição hierárquica deste decreto no Brasil hoje, que promulga esta convenção e, portanto, a posição hierárquica da própria convenção? Ocupa uma posição de supralegalidade, está acima da lei brasileira, abaixo da Constituição. Mas lembrando que, por se tratar de crime de genocídio, ele é imprescritível e o Brasil é obrigado, perante a comunidade internacional, inclusive, a investigar, processar e julgar qualquer brasileiro que efetivamente tome parte no crime de genocídio. Isto aconteceu com o genocídio praticado
na localidade Yanomami de Hashimu, no norte do país, em 1993, e que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse antes, falaremos em breve sobre este ponto. Passo aqui a análise agora da evolução jurisprudencial do crime de genocídio. E por uma questão cronológica, eu falarei primeiro de alguns casos do Tribunal Militar, perdão, do Tribunal Internacional Criminal para Ruanda, do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Jugoslávia e do Tribunal Penal Internacional. Esses são... É importante que a gente ressalte aqui que quando acaba a Segunda Guerra Mundial e quando são encerrados os julgamentos de Nuremberg e de Tóquio, há um hiato, há uma paralisação nesta evolução do ponto de vista jurisprudencial. Por quê? Porque a Guerra Fria, que tornou o mundo bipolar, duas esferas de influência sobre os países satélites, e sobre esses países satélites também sobre as políticas adotadas por esses países, não houve espaço para a continuidade de um processo evolutivo do direito penal internacional e, portanto, da proteção dos direitos humanos. Tanto é que encontraremos nos dois polos, polo capitalista e o então, à época existente, polo comunista, violações gravíssimas dos direitos humanos, inclusive muitas inspiradas na experiência do nazismo e do nazifascismo. Por exemplo, o terrorismo de Estado, que será implantado nas duas esferas de influência, como eu aqui mencionei. Contudo, com a queda do Muro de Berlim em 1989, ressurgem antigos ódios, e muito antigos mesmo, tanto do ponto de vista religioso, quanto cultural, racial e étnico, também nacional. E dois fatos muito graves ocorrem, especialmente em Ruanda, na África, e nos Balcãs, na Europa. No próximo vídeo e áudio, continuaremos daqui. Obrigado, pessoal.